pessoal do quinto ano, agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos o como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Bom dia, pessoal do quinto ano, sejam bem-vindos. Esta é a semana 2 de matemática. A unidade temática será grandezas e medidas, objeto de conhecimento, medida de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medidas mais usuais. Habilidades envolvidas: resolver problemas envolvendo medidas de grandeza, comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Todos relacionados: comparação de unidades de medidas de mesma grandeza, relação e proporção em quantidades de substâncias contidas em outras, relação entre unidades de medidas de uma mesma grandeza, sabendo operar transformações entre unidades padrão e submúltiplos. Resolução de problemas recorrendo à transformação entre as unidades mais usuais e contextos socioculturais. Estudante, esta semana você trabalhará com unidades e medidas de volume. Vamos para uma breve apresentação? Medida de capacidade. As medidas de capacidades usadas no dia a dia são o metro cúbico e o litro. Utilizamos o litro geralmente para medir o volume de líquidos e gases. E não se esqueça, um litro tem 1000 mililitros. Essa unidade de medida é bastante comum no dia a dia, pois leite, refrigerante, água e outros líquidos sempre são medidos em litros. O litro, simbolizado pela letra L, possui submúltiplos, que são, nós já vimos isso esse ano, hein? Os submúltiplos do litro são decilitro, representado pela sigla DL, centilitro, pela sigla CL, e o mililitro, representado pela sigla ML. Os múltiplos do litros, que são decalitro, representado pela sigla DAL, hectolitro, pela sigla HL, e o quilolitro, representado pela sigla KL. Sempre que você estiver fazendo a conversão de uma unidade maior para uma unidade menor, ou seja, da esquerda para a direita, é necessário multiplicar por 10 cada unidade de medida percorrida. Agora, quando é o contrário, é uma unidade menor para a próxima maior, é necessário dividir por 10. Recado importante que eu quero passar para vocês agora, crianças, pais e responsáveis que estão acompanhando o desenvolvimento, é o seguinte: em matemática, nós precisamos muito que vocês compreendam como se resolve com o algoritmo, ou seja, como você faz a conta da pergunta que você estava respondendo, tá certo? Principalmente nas situações problemas. Então o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: façam as operações no espaço da apostila que você tem aí, registra a operação e manda em foto para o professor a maneira que você pensou para resolver aquele problema. Uma coisa que fica claro para nós à distância, que fica fácil da gente entender, é o seguinte:
Se você respondeu e não fez nenhuma conta, não tem nenhuma conta ali na apostila, eu posso pensar duas coisas. Primeira coisa, você chutou. Você não sabe qual é a resposta, fez um X aleatório e passou para frente. Esse não é o objetivo dessa atividade. Segunda coisa que eu posso pensar é que você fez na calculadora. E aí nós entramos em outro problema mais grave ainda, que eu posso observar, por exemplo, nas aulas de reforço que a gente estava dando. Eu vi educandos que estão no segundo colegial, já quase indo para a faculdade, e não sabem fazer ainda uma multiplicação com 2 algarismos, sabe? E aí, se você não aprender a base agora com o professor, se eu não ver o que você está fazendo ou não, se eu não ver a conta como você está fazendo, eu não vou conseguir te orientar como é que realiza de forma correta aquele pensamento matemático. Lembrando que a matemática é uma linguagem de mundo. Então não basta você só saber as 4 operações matemáticas. Você tem que entender como essas 4 operações vão entrar no dia a dia, através da situação problema. Medidas de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume interior de um recipiente. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. Aqui nós temos uma reta numérica. Errou! Onde o professor colocou para vocês as medidas de capacidade. Então, nós temos o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Saindo do litro para o decilitro, eu tenho a unidade dividida em 10 partes iguais. A diferença entre o decilitro e o centilitro são 10 vezes. E a do centilitro para o mililitro é também dividido em 10 vezes. E aí, olha só que interessante, ó. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, olha só, dividindo o litro em 10 partes, eu tenho decilitro. Dividindo o litro em 100 partes, eu tenho centilitro. E dividindo o litro em 1000 partes, eu tenho o mililitro. Ah, agora eu entendi! Falemos então de medidas de capacidade. O que são? Bom, pessoal, quando a gente fala em medida de capacidade, nós estamos falando da maneira de você medir produtos líquidos, tá certo? Nós temos na medida de capacidade, nós temos a unidade fundamental, é o litro, simbolizado pela letra L, tá? E a medida fundamental dela é 1 litro. Ok? Então, a capacidade é medida em litros. O litro também apresenta submúltiplos, ou seja, as divisões do litro, que são o decilitro, que é o litro dividido em 10 partes, o símbolo dele é o DL, e a sua unidade representativa é 1/10 de litro. Também possui outro submúltiplo do litro, é o centílitro, que tem como símbolo o CL, e a sua unidade de apresentação é 1/100º de litro, tá? A mais usual, que nós temos mais comum, é o mililitro, que tem como símbolo o ml, tá? E ele é 1/1000 do litro. Ele é o mais importante, o mais utilizado, tá? De todos os submúltiplos, o que a gente mais usa é o mililitro. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês para essa
nomenclatura da matemática aqui, ó. Você não fala jamais L, um L. Você não fala jamais 0,1 L. Você não fala jamais 0,01 L. E nem fala jamais 0,001 L. Uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado com a matemática é que ela tem a sua linguagem própria. Então, não existe um L na matemática. Quando eu vejo esse registro na matemática, eu estou falando de 1 litro. Quando eu estou falando de uma casa depois da vírgula, é sempre décimos. Então, quando eu faço essa leitura aqui, eu estou lendo 1/10 do litro, ou 1 decilitro. 1/10 do litro, ou 1 decilitro. Quando eu estou lendo esse aqui, não estou falando 0,01 L. Eu estou falando 1/100º do litro. 1/100º do litro, ou seja, 1 centilitro. Quando eu estou falando essa leitura aqui, eu não estou lendo 1 ml. Eu preciso ler 1 mililitro. 1 mililitro, ou seja, a milésima parte do litro. E o que significa isso? Décima parte, centésima parte e milésima parte. Representa que a décima parte, que o litro foi dividido em 10 partes iguais. A centésima parte significa que o litro foi dividido em 100 partes iguais. É a verdade. Já a milésima parte quer dizer que o litro foi dividido em 1000 partes iguais. Confuso isso? Calma aí que nós vamos explicar melhor. É claro. Vamos falar de medidas de capacidade. Vamos relembrar. Observa, pessoal. A unidade de medida de capacidade base é o litro, representado pela letra L. O decilitro é o submúltiplo do litro dividido em 10 vezes. Isso significa que 1 decilitro vale 1/10 do litro. 0,1 que eu leio 1/10. O centílitro é um submúltiplo do litro que é dividido em 100 partes. Ou seja, ele representa 1/100º do litro. 0,01 que eu leio 1/100º. Já o mais comum em nosso dia a dia é o mililitro, que é o litro dividido em 1000 partes. O mililitro é a milésima parte do litro. 0,001 que eu leio 1 milésimo. Convertendo as medidas de capacidade. As medidas de capacidade podem ser transformadas usando a divisão ou multiplicação. Para transformar uma unidade de medida no submúltiplo, basta dividir. Vamos ver o exemplo? Para transformar litros em decilitros, basta dividir por 10. Já para transformar litros em centilitros, basta dividir por 100.
Para transformar litros em mililitros, basta dividir por 1000. Tá vendo porque foi tão importante o professor passar aquela parte de divisão para vocês? Já para transformar uma unidade de medida do submúltiplo para um múltiplo, basta realizar a operação inversa. E qual que é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Para transformar decilitros em litros, basta multiplicar por 10. Para transformar centilitros em litros, basta multiplicar por 100. Para transformar mililitros em litros, basta multiplicar por 1000. Assim você faz o caminho inverso. Muito bem, pessoal. Essas foram as medidas de capacidade. Agora é sua vez. Vamos ver se você compreendeu direitinho tudo que o professor ensinou e vamos praticar. Lembra que nesse momento vai ser muito importante você saber tanto a multiplicação quanto a divisão. Então, pega a tabuada na mão, porque para fazer divisão você tem que ter a tabuada na mão. Tabuada na mão, estuda bastante, o professor mandou para vocês já o anexo da tabuada, leia ela bastante. Se tiver dúvidas, manda para o professor para estar presente depois no vídeo de correção. Perfeito? Fala, galerinha do quinto ano, beleza? Eu estava esperando uma pergunta e ela acabou de chegar. Teve um educando que mandou para mim: professor, eu não sei fazer a divisão para transformar o litro em mililitro. O professor já ensinou a vocês como fazer divisão. E agora vamos fazer uma outra forma de divisão. Espera aí que eu vou ensinar um segredo, um truque. Então vamos lá, galerinha, ó. Divisão para transformar capacidades. O professor já disse que para transformar as medidas de capacidade em submúltiplos, precisamos dividir. Agora eu vou ensinar um truque de mágica para vocês. Na verdade é só uma regra da matemática, mas como poucos estudam ela, parece até mágica. E aí vai te ensinar a resolver mais fácil, ó. O primeiro passo que a gente vai fazer para resolver isso, eu vou usar como exemplo a letra A do exercício de hoje. Ó. Você tem 6.000 ml e quer transformar em 1 litro. Então nós sabemos que o litro vale 1000. Então nós vamos dividir 6.000 por 1000. O primeiro passo que você vai fazer é colocar ordem em tudo. Então a dica maluca do professor é o seguinte, ó. Você vai precisar transformar 6.000 mililitros em 1 litro. Errou! Nós sabemos que cada litro vale 1000 mililitros. Então o que nós temos aqui, ó? 6.000 mililitros dividido por 1000 mililitros. O primeiro passo que você vai fazer é sempre colocar o divisor no valor da unidade base. Então, se eu sei que 1 litro vale 1000, meu divisor vai ser a unidade base, 1000 mililitros. E o dividendo é a quantidade que eu quero transformar. No caso, 6.000 mililitros, para transformar isso em litro. Vamos lá? Bom, pessoal, depois que você transformar e ordenar a sua operação, para facilitar essa transformação, você vai eliminar todas as ordens que forem iguais a 0, que se repitam tanto no dividendo quanto no divisor. Então, olha só, a unidade é 0, eu vou eliminar. A dezena é 0, eu vou eliminar. A centena é 0, eu vou eliminar. Tá? Presta atenção, olha o que nos sobrou. Sobrou a unidade de milhar
no dividendo e a unidade de milhar no divisor. As únicas que não são zero é a unidade de milhar no dividendo e a unidade de milhar no divisor. Essa regra vale sempre que você for dividir por 10, 100 e 1000, tá? Toda vez que você for dividir por 10, 100 e 1000, as ordens que tiverem valor zero, tanto no dividendo quanto no divisor, você pode eliminar. Olha só o que sobrou pra gente então, ó. A divisão agora ficou 6 dividido por 1. E aí você usa a regra da tabuada, hein? Que o professor já ensinou lá no outro, ó. Pergunte na tabuada do divisor, ou seja, na tabuada do 1. Tem algum número que multiplicado por ele dá o valor do dividendo? Ou seja, que dá 6. Ou chega perto sem passar? Ficou muito fácil, né? Quanto que é 6 dividido por 1? A tabuada me fala que é 6. 6 vezes 1, 6. Qual vai ser então a minha resposta? 6.000 ml. Equivale a quantos litros? 6 litros. Gostaram da dica? Ah, essa dica se aplica sempre na divisão por 10, 100 e 1000, tá? E os seus múltiplos, 10.000, 100.000, 1 milhão, tá? Toda vez que a ordem que estiver no dividendo e no divisor for igual a zero, você pode eliminar ela. Apenas se a ordem estiver com o valor zero no dividendo e no divisor. Isso se aplica antes do primeiro valor diferente de zero. Se num exercício, por exemplo, você tiver 6.600 dividido por 1000, você vai eliminar apenas duas ordens, ó, duas ordens iguais a zero. Duas ordens iguais a zero. E aí fica 66 dividido por 10. Já se o caso for 6.060 dividido por 1000, observa que eu tenho só uma ordem que pode ser eliminada. Só a ordem da unidade. Por quê? Porque a partir da dezena eu tenho um número diferente de zero. Então vai ficar 606 dividido por 100. Perfeito? Essa é a importância de você fazer o ordenamento para resolver as atividades. Certinho nessa aí? Vamos lá, aproveita a dica e resolva os exercícios. Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar os conceitos dos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar. Vamos então para a nossa primeira atividade. Resolva a situação problema a seguir. Letra A. Uma lanchonete vende suco de laranja em copos de 250 ml. Uma garrafa de 3 litros serve quantos copos? Observa que para fazer essa operação você vai precisar dividir 3 litros em unidades de 250 ml. Lembra que o professor já passou essa divisão? Ah, só uma dica. Cada litro tem 1000 ml. 3 litros serão quantos ml? Teve até essa perguntinha na nossa prova que o professor ligou para vocês, hein? Letra B. Pedro comprou copos descartáveis de 100 ml para servir refresco para seus amigos que o visitaram. Ele precisa de quantos copos para servir 1 litro de refresco? Lembra que o copo tem 100 ml. Quantos ml tem 1 litro? Letra C. Na casa de Maria são gastas 60 garrafas de 1 litro de água por mês. Para economizar, os pais de Maria decidiram comprar a água em garrafões de 5 litros. Quantos garrafões são necessários para substituir as 100 garrafas? Atividade 2. Complete.
Letra A. 1 litro tem... Quantos ml será que tem em 1 litro? Letra B. 1,5 litro tem... Quantos ml será que tem em 1,5 litro, hein? Letra C. 2 litros tem... Quantos ml será que tem em 2 litros? E letra D. Meio litro tem... Quantos ml será que tem meio litro? Pessoal, eu vou aproveitar essa atividade da semana 2 para a gente relembrar como faz divisão. Então, vou repostar mais uma vez a nossa aula que falava sobre as unidades medidas de capacidade e também sobre a divisão. Então, não se esqueça, assista as 2 aulas inteiras, faça as atividades, faça o registro e mande para o professor. Um abraço, até a próxima aula. Eu voltarei.